Voltei, galera. Vamos finalizar o nosso conteúdo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Terminamos com o ceticismo, certo? E agora nós iremos para... só lembrando, eu esqueci de falar antes, o ceticismo ele é inversamente proporcional ao dogmatismo, tá? Ele é o seu oposto. Enquanto o dogmatismo crê numa verdade absoluta, tá? E essa verdade ela não se submete ao questionamento, ela está acima do questionamento. Para o ceticismo, a possibilidade do conhecimento da verdade é sim questionável e é questionado o tempo todo, certo? Isso aqui a gente já falou, beleza. Epicurismo, gente, um dos temas também mais legais. O epicurismo ele é atribuído a Epicuro de Samos, que também surge no século IV e se manifesta a partir do século III a.C. O epicurismo é a busca da ataraxia pela ausência da dor. O Epicuro vai dizer que todo o mal vem da dor, e a dor é sempre ausência, é a ausência do prazer. Então, a felicidade, a paz de espírito, a serenidade interior, a ataraxia está na ausência da dor, ou seja, na busca pelos prazeres. E aí, você pode se perguntar, tudo bem, mas o Epicuro, então, ele é uma pessoa dada ao hedonismo? Não. Aí é que está, justamente aí que não. E essa associação do Epicuro ao hedonismo é o que vai, por exemplo, fazer com que o nosso querido amigo Dante, que vai escrever a Divina Comédia, coloque o Epicuro no sexto círculo do inferno, junto com os pecadores que eram castigados em tumbas, em túmulos flamejantes. Tá? São os hedonistas, são as pessoas que agridem a fé cristã, né? No caso do Dante, a partir da compulsão por desejos. É um exagero, digamos assim, uma distorção da filosofia de Epicuro, certo? Ele vai dizer o seguinte, que a felicidade está na busca pelos prazeres. Só que nós temos prazeres virtuosos e prazeres viciosos. Quais seriam os prazeres virtuosos? Aqueles que advêm de desejos naturais e necessários, que são aqueles que livram o corpo da dor. Por exemplo, a dor da fome é a comida, a dor da sede é a água, a dor do sono é uma boa noite de dormir, uma boa noite de sono, e assim por diante, certo? Então, os prazeres, no caso do epicurismo, os prazeres virtuosos são aqueles de qualidade e não relativos à quantidade. Você não precisa, segundo Epicuro, ter um Instagram com 5.000 seguidores. Você precisa ali de uma meia dúzia de bons amigos, amigos verdadeiros. Tá? Consegue entender a diferença, né? E aí, segundo ele, nós precisamos também ficar longe, ter cuidado com os prazeres viciosos, que são de duas naturezas. Os desejos naturais e não necessários, tá? Que surgem, então, da vontade de variar de alimento, bebida, ou variar também o prazer do corpo. E aí entra a questão da quantidade. Né? Você tem
a necessidade natural de alimento, mas você vai num rodízio de pizza e come 46 pedaços de pizza. Não é necessário. Então, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar, novamente, uma dor. Tá? É a dor pelo excesso do prazer ou pelo prazer, pelo prazer, digamos assim, não virtuoso, pelo prazer que não é sadio. E também são viciosos os prazeres que se originam de desejos não naturais e não necessários. Lembra do cara que tinha que imitar o vizinho? Aí, ó, esse é um desejo não natural e não necessário. Eles nascem de uma opinião falsa sobre o mundo, incentivados por vaidade, por orgulho, por inveja. Ok? Então, o epicurismo é a felicidade através dos prazeres, só que é um prazer racionalizado, também conhecido como a filosofia da temperança. Aí é que a gente tem algumas máximas de Epicuro. O bem é a ausência do mal e o critério do mal reside na sensação de dor. O prazer é o começo e o fim da vida feliz. O sábio despreza a morte. Aqui nós temos uma explicação para essa última frase. Olhem só, gente. A morte, temida como o mais horrível dos males, não é, na realidade, nada. Pois enquanto nós somos, a morte não é. E quando esta chega, nós não somos. O próprio Santo Agostinho vai utilizar algumas máximas de Epicuro dentro da sua filosofia. Quando ele está ali procurando, né? Vocês sabem que o Agostinho ele passa pelos maniqueus, depois ele se aproxima dos neoplatônicos, ele se aproxima dos céticos, dos epicuristas, até ele encontrar ali o seu caminho. É claro que a filosofia epicurista, na época de Agostinho, ela já está muito modificada, certo? Aqui a gente tem uma outra frase, eu não vou ler todas elas, depois eu posto isso para vocês. A necessidade é um mal, mas não há necessidade alguma de viver com necessidade. Certo? Essa aqui também é interessante, que é esse aqui, que é menor. A riqueza exigida pela natureza é limitada e facilmente arranjada. Aquela, pelo contrário, que ambicionamos possuir num tolo desejo, chega ao infinito. Certo? Então, ele está querendo dizer o que com isso? Que você satisfazendo os desejos naturais, aqueles que a natureza nos impõe, consegue encontrar a ataraxia, uma serenidade. A gente consegue traçar um paralelo aqui com o cinismo, tá? Onde o consumo, a propriedade individual, a posse, o acúmulo de coisas é desnecessário. Você consegue, obviamente, perceber. E, por último, o estoicismo. Estoicismo é uma filosofia do dever, a filosofia da austeridade, creditada a Zenão de Cício. Vocês podem encontrar Cítio também, tá? Dependendo da fonte. Por que estoicismo, gente? Porque esses filósofos, eles se concentravam num pórtico de Atenas chamado Stoa Poikilé. E aí eles vão de Stoa, estoicos, tá? Também são conhecidos como filósofos do pórtico. É bem facinho, tá? O estoicismo, então, é a busca da ataraxia pela apatheia. O que é a apatheia, gente? É a supressão dos sentimentos. Tá? Nós temos, então, a supressão do juízo, que é a epoché, e a apatheia, a supressão dos sentimentos. Na ética estoica, harmonia e equilíbrio ordenam-se nos princípios do próprio cosmos, que é um todo orgânico com um princípio racional, uma alma vital. Eu fiz questão de colocar essa frase aqui, gente, para ler, porque nós temos, a partir daí, toda a explicação do que é o estoicismo.
eles vão dizer o seguinte, que o universo, e aqui a gente tem uma presença platônica bastante significativa, e aristotélica também, tudo misturado. O universo é um todo, e aqui Aristóteles, e todo o universo está equilibrado, todo o universo está ordenado, nada existe no universo que não tem alguma função. Tá? Então, se você existe, você tem uma função aqui. E quem é que controla isso? É um princípio racional, uma alma vital. Não vai chamar de Deus, não vai chamar de nada. Tá? Mas existe algo que mantém este universo em equilíbrio. E você é parte deste universo. E o seu logos, ou seja, a sua parte racional, a nossa mente, é uma extensão, é um derivado desse princípio racional do cosmos. Então, o homem tem que ter a noção de dominar os sentimentos. Por quê? Porque como o cosmos está em equilíbrio, tudo está em perfeito equilíbrio no cosmos, o homem também precisa estar em equilíbrio. E equilíbrio no homem significa o quê? Não deixar os sentimentos tomarem conta da razão. Certo? Então, basicamente, o que é o equilíbrio para os estoicos? É a imperturbabilidade. Ou seja, eu me controlar diante de praticamente qualquer situação. E como que eu vou conseguir controle diante de qualquer situação? Basta eu entender que nem tudo que acontece está sob meu controle. Tá? Muitas coisas aconteceriam querendo eu ou não, chorando eu ou não, fazendo birra eu ou não. Eu coloquei ali morte, sorte, velhice, mas são coisas, são exemplos extremos, certo? Então, a partir dessa ideia de que o cosmos possui um princípio que organiza, que equilibra tudo, os estoicos também acreditam que o homem possui um princípio que é a extensão desse princípio cosmos e este princípio humano ele deve ser utilizado para equilibrar o ser, para dominar os sentimentos. Então, quanto mais ele consegue chegar num estado de imperturbabilidade, mais ele está próximo da ataraxia, certo? A filosofia estoica, gente, é também chamada de filosofia da coragem, filosofia do dever, porque basta você simular qualquer situação aí que é desesperadora e você dar de ombros para essa situação, dizendo apenas, gente, eu não podia fazer nada, isso ia acontecer de qualquer maneira. Então, bola para frente, segue o jogo, vamos lá. É uma coisa muito complicada de você se imaginar em diversas situações, correto? Mas era isso que o estoicismo pregava, e se você não se perturbar, você não vai se estressar. E o que importa é não ficar estressado, ok? Aqui a gente vê também o ceticismo presente. Dane-se, fazer o quê? O que eu posso fazer? Nada. Então deixa as ondas quebrar, deixa acontecer. A filosofia estoica, gente, ela vai ser muito influente nos primórdios do cristianismo e também do Império Romano. E aí nós temos Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio como pensadores romanos, Marco Aurélio, o imperador, representantes do estoicismo. É claro que quando isso se funde com a doutrina cristã, nós teremos, por exemplo, a questão da demonização do prazer, tá? Da profanação, digamos assim, do prazer, que é obra dos cristãos estoicos. Como é que eu posso dizer? Esse pé atrás que o cristianismo tem com a questão do sexo, do prazer sexual, ele vem daí. Tá? É claro que
o estoicismo ele não vai dizer que você não pode, nem mesmo o epicurismo vai dizer que o sexo tem que ser procurado o tempo todo, tá? Até porque é uma necessidade natural e necessária, uma necessidade necessária é complicado, né? Ela é natural do homem, do ser vivo, inclusive. Então, o que é que os estoicos vão fazer? Eles vão pegar esta noção da supressão dos sentimentos, tá? E vão mesclar isso com um preceito moral ali do próprio tempo, e isso vai ser assimilado, digamos assim, pela igreja e vai ser trazido para o mundo medieval e moderno com muita força. Aqui a gente tem uma frase do Epicteto que eu deixo para vocês fecharem essa aula. Olhem que homem doente. Doente e ainda feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz, no exílio e feliz, na desgraça e feliz. Palavras de Epicteto, tá? Resultado do estoicismo dentro do mundo romano. Acreditem ou não, ele dizia isso. Pessoal, eu estou encerrando por aqui, vou postar essas aulas e aguardo vocês no chat. Um beijo, que saudade de vocês. Até mais!